Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 356º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, está um bocado tenso porque, como eu vos disse, nós no sábado fomos à veterinária, ok? E nós íamos com aquela esperança de, ok, o Fausto vai apanhar a vacina, o Fausto vai ficar todo contente e vai sair à rua. A primeira parte ocorreu, do Fausto apanhar a vacina e o Fausto ficar todo contente. A segunda parte, não está a ocorrer. A segunda parte não está a ocorrer. Isto porquê? Porque, ele ainda só tem 2 vacinas e ainda lhe falta o último reforço. E então a veterinária disse, pois é melhor ele apanhar o último reforço e só depois sair à rua. E é tipo, foda-se, Como assim? Quer dizer, andamos nós a passeá-lo todos os dias, tipo 3 vezes ao dia, ok? Sendo que ele não podia sair à rua e agora temos de esperar que, ele tenha os 2 reforços. E foi um bocado triste. Lá correu tudo bem, porque ela tem bué da jeito e então seduziu com biscoitos enquanto lhe dava a vacina e ele nem sentiu. Só que lá está, agora estamos a sofrer. Agora estamos a sofrer porque se ele antes já destruía merdas, agora como fica com a energia toda acumulada, ainda é pior. Tipo, chegou ao ponto dele começar a roer pela dor. Eu nem sabia que era possível, mas tipo, a cama dele estava num canto que tem pelador e nós estávamos deitados e por norma, quando nós apagámos as luzes, ele para, estás a ver? Ali não, tipo, nós já estávamos com as luzes apagadas e estávamos a ouvir a roer. E eu disse assim, amorzinho, ele está a roer qualquer cena. E a senhora engenheira disse assim, deve ser o puff. E então, como nós já desistimos dos puffs, nós, ok, é o puff. Depois eu disse, não, isto não é o puff. E não era, tipo, ele já tinha roído o pelador, ok? E já estava a chegar àquele canto de plástico, estás a ver? E já estava a amassar também isso. E é bué da bizarro, tipo, como assim? Como assim? Isto afinal não é um cão, é uma retroescavadora? E também faz demolições? Bué da estranho. E agora tive de pegar nele ao colo. Ele agora está no meu colo neste exato momento. Porque estava aqui a roer madeira. Tipo, estava a roer um rodapé. Estás a perceber? Uma baguete de uma porta. E é tipo, bro, como assim, Assim é complicado. Mas pronto, vamos tentar aguentar mais este mês. Tem sido engraçado porque nós então, como ele não pode sair à rua, abrimos-lhe a varanda do quarto. E então vemos-lo às vezes a passar nas câmaras, a ver a banda a passar. Agora também já consegue subir para cima da cama e então fica só de cima da cama a olhar para a varanda do tipo Simba no Rei Leão, do tipo, esta merda toda em baixo é toda minha, estás a ver? Mas está a ser um pouco difícil. Depois eu só pensei que este método devia ser aplicado também aos bebés humanos, como diz a senhora da associação que nos deu o Fausto, que é, quando eu falei do xixi, pois os bebés humanos é igual. E então, este método também devia ser aplicado aos bebés humanos, que era, não têm as vacinas todas, não podem sair de casa, caralho, para não contaminar outros bebés, estás a ver? E então, basicamente ele pode estar em contacto com cães que nós tínhamos a certeza que estão 100% vacinados, ou seja, com os cães de casa da família de senhor engenheiro ou com o Júnior lá em casa. Com outros cães, não podemos facilitar porque, basicamente o outro cão pode ter uma diarreia, pode cagar, este pode cheirar e tipo fica cheio de viroses e falece. Basicamente é isso que acontece. Da explicação que a veterinária nos deu, foi isso que eu retirei. Por isso, cuidado com as diarreias de cães alheios, porque podem ser fodidas. Depois, o que é que aconteceu mais nesse fim de semana? Nós fomos ao Sonos Arte, ok? Tínhamos bilhete para 2 dias, ok? Sexta e sábado. E eu até poderia ter a cena press, porque pedi e foi aceito, enquanto membro do Habitat Natural da Música. Conclusão, só fomos na sexta. Porque no sábado, lá está, acordámos para ir levar o Fausto à veterinária e depois, tivemos fora o dia todo e tipo, eu estava exausto, ok? E então tive de abandonar porque tinha uma consulta às 5. Foi um bocado triste, porque senti-me um idoso, do tipo, já não aguentas 2 noites? É isso? É isso que estamos a ver? Tu já não aguentas 2 noites de festival? Por outro lado, o que eu mais queria ver, e que pelo menos eu conhecia mais, foi na sexta. E então isso talvez tenha influenciado também não haver aquele forcing a mais para
para ir no sábado. A senhora engenheira também estava de rastros, porque se ela tivesse cheia de força, se calhar também havia aquele forcing. Mas então na sexta-feira fui eu, a senhora engenheira e José Lopes. Depois encontramos lá Couratos, ok? Vimos 3 concertos, exato, nós só vimos 3, porque depois tínhamos de vir embora. Vimos Sofia Chablau e Filipe Vaqueiro, que lançaram o álbum que eu recomendei na semana passada, Andy Cam. Pá, gostei muito, ok, gostei muito, principalmente por serem só 2 pessoas de guitarra, ok, e fazerem tantas sonoridades diferentes. A Sofia Chablau enoblou uma outra música que ainda foi para os teclados, mas 80% do concerto foi só de guitarra. E gostei muito, eram muito fortes. Eu se calhar apostava mais só nas músicas cantadas em português, porque é tal cena. A voz deles é tão bonita que em português ainda valoriza mais, estás a ver? Em inglês parece que é só mais uma voz random. E então não sei até que ponto vale a pena. Mas pronto, é o primeiro projeto deles enquanto duo. Acho que são muito fortes. Tanto como o outro são muito fortes na guitarra. Tem uma voz muito forte, por isso já. A Sofia Chablau foi com uma t-shirt do MTST. Para quem tivesse dúvidas da posição dela, já estava ali esclarecida. O MTST, para quem não sabe, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é uma cena que no Brasil é forte. São provavelmente os dois movimentos mais famosos no Brasil, é o MTST e o MST. O MST é o Movimento Sem Terra e o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que basicamente ocupam, e esta palavra é bué da forte, ocupam sítios abandonados, porque lá está, no Brasil há muita gente a trabalhar nos centros das cidades, mas que não tem rendas para pagar uma casa nos centros das cidades. Faz lembrar algum país, não faz? Pronto. E então eles têm essa associação, porque tal como em Portugal a habitação também é um direito presente na Constituição brasileira, e tal como em Portugal é cumprida à risca, não é? Mas então depois ainda também soltou lá um Palestina Livre, ok? Eu gostei muito, e pá, foi interessante porque imaginem, nós tínhamos ouvido o álbum, eu e a senhora engenheira a caminho de Raimonda. Depois eu voltei a ouvir sozinho, mas estava a tocar uma música e ela disse, ei, esta música não faz sentido nenhum, que era a música Cinema Brasileiro, ok? E ali no concerto, acho que foi um momento em que eu percebi verdadeiramente a música. E também é por isso que concertos são interessantes, porque dá para teres uma nova visão sobre cenas que tu, se calhar, nem prestaste assim tanta atenção. E então, eu pelo menos interpretei a música dessa forma, que é, basicamente, ela começa a cantar, a dizer que o cinema brasileiro que está morto, que é uma merda e não sei o quê, e depois, de repente, é tipo, mas olha, estou apaixonada por uma gaja do cinema brasileiro. E então, tipo, o cinema brasileiro já começa a ser muito forte, estás a ver? E provavelmente é isso que acontece com o amor, que nós ignoramos os defeitos da pessoa, ok? Tal como acontece com cães, estão aqui e ainda não pararam quietos, mas pronto. Depois tivemos então o Mana Taranja, que pá, digo-vos já, surpreendente. E quase que tinham lugar no Soba à Vila, ok? De Paredes de Coura. Só que lá está, pá. Era preciso terem um DJ set da lei da paridade e então, se calhar por isso não tinham lugar. Mas gostei muito, ok? Gostei muito. Terei de ouvir a discografia porque ao vivo foram muito fortes. Têm sonoridades muito diferentes. Parecem ser uma cena um pouco única da música portuguesa. E eu então gostei muito disso. E pá, quem tiver a oportunidade de os ver ao vivo, acho que é um nome a prestar atenção porque eles são muito fortes. Depois, então, ainda vimos uma parte de Alien Chicks, que são de Londres. Pá, é um trio, ok? Com 2 gajos e uma jovem na bateria. Gostámos, mas não vimos até ao fim, porque depois tivemos de abandonar. Depois ainda tinha mais nomes como Opus Kink. No sábado tinha nomes como Sky Daddy, Sam Akpro, Folly Group ou Yard. Por isso ainda tinha muita cena para ver. Mas então, depois, no sábado, acabámos por não ir. No domingo, pá, houve então eleições autárquicas. Pá, nós, claro, fomos votar, ok? Na junta de freguesia de Celho São Lourenço. Que pá, foi a nossa primeira vez na junta lá de freguesia. E pá, digo-vos já, transmite uma vibe um pouco estranha. Aquela junta de freguesia parece tipo um salão de baile dos anos 80, 90. Estás a ver? Está nesse estilo.
Mas pronto, opá, é o que é. Nós provavelmente teremos de ir lá mais vezes para licenças e essas cenas. Tipo, o Fausto acho que precisa de licença. Por isso, talvez tenhamos de ir lá. Na mesa de voto estava lá um gajo bué da galifão que de certeza que era do PST. Ok? E de certeza que achava que o resultado já estava garantido porque estava cheio de força. Ok? Estava ali com uma peitaça do caralho. Também deu para conhecer mais algumas pessoas da freguesia. E então fomos exercer o direito ao voto no terceiro lugar da minha vida. Exato. Sempre votei em galegos. Depois, nas últimas legislativas, votei no centro de Guimarães, na União de Freguesias de São Paio, Oliveira e não sei o quê. São Sebastião, São Paio e Oliveira, acho eu. E agora, votei em Celho São Lourenço. E já por isso, acho que devemos fazer aqui uma análise das autárquicas. Porque, quando se ouve falar de autárquicas, houve-se sempre análise a nível nacional e o caralho. Quando, eu acho que ninguém tem os colhões de chegar à televisão e dizer eles votaram ali naquela pessoa porque aquela pessoa é melhor do que a outra, ok? Ou porque aquela pessoa deu um grelhador a cada pessoa, estás a ver? Não, ninguém diz essas merdas. Tipo, analisa assim, sim, as pessoas votaram, o Chega só tem 3 câmaras porque é uma prova de que estão a castigar André Ventura. Não, caralho, não. A questão é, se o André Ventura se candidatasse a todas as câmaras do país, provavelmente ganhava, caralho. A questão é essa. Agora, tipo, quem é que vai votar num gajo do Chega, que por norma são a escória da sociedade em todas as câmaras, em todas as freguesias, ok? Quem é que vai votar num gajo que nem conhece? Ninguém, caralho. Tu, para ganhares uma câmara, tens tipo de ser a pessoa mais conhecida da tua aldeia, caralho. Tens de ser tipo o Chico da Estrebaria, estás a perceber? Não podes ser assim um desconhecido completo que, agora estou aqui num cartaz com o André Ventura, passem para cá a chave da junta de freguesia. Não, Então vamos começar por analisar os concelhos, ok? E então na Póvoa de Lanhoso, o PS amassou isto comparando com os resultados de 2021. Porque em 2021 tinha sido taco a taco, o PS tinha ganho com 7.419 votos contra 7.174 votos, ok, do PSD, que na altura tinha concorrido a solo, e em 2021 tínhamos candidatos do CDS, do Chega, do Bloco, da CDU e do Nós Cidadãos. Deve ser, acho que é Nós Cidadãos. Este ano, notou-se aqui uma cena que imaginem, Bloco, acho que simplesmente desistiu de concorrer a muitos lados. E isso é um pouco triste, porque se cada vez mais te focas só nos centros urbanos e se nem essas pessoas dos centros urbanos te sentem representado, tu cada vez serás mais um partido só de um certo tipo de cidadãos que, à primeira oportunidade de se verem revistos melhor noutro partido, vão-te trocar. E então este ano só tivemos candidatos do PS, tivemos PSD e CDS em coligação, Chega e CDU. O PS então cresceu em número de votos e em número de percentagem, passou dos 7.419 para os 8.307, e o PSD, que aqui mesmo concorrendo em coligação, passou dos 7.174 para 6.441 votos. Em 2021 teve 46,30, agora teve 40,19. Ok? E o PS passou dos 47,88 para os 51,84. O Chega teve 652 votos, cresceu 600% quase, porque teve 123 votos. A CDU teve 168 votos, sendo que tinha tido 69 votos, ok? Na Câmara fica quase tudo igual, porque há 4 mandatos para o PS e 3 para o PSD, tudo o que havia até então. Houve mais participação, ok? Porque em 2021 houve 70,96% de votantes e este ano houve 72,26% de votantes. Agora, vendo a freguesia de Galegos, que era a freguesia em que eu morava e onde cresci, houve aqui uma pequena alteração em relação a 2021. Isto porquê? Isto porque, mais uma vez, era o fim do mandato do Presidente da Junta,
que em 2021 tinha ganho com 74,76% dos votos, com 308 votos contra 93 do PSD. E este ano, pá, a diferença foi menor, mesmo assim uma vantagem sólida, com 62,15%, 266 votos contra 152 do PSD-CDS. Porque isso foi uma diferença em relação a 2021 que se notou muito que o PSD concorreu muito em coligação. Ok? Não sei até que ponto o CDS ainda dá votos, mas a partir do momento que estás em coligação, temos de aceitar, não é? Depois houveram casos de freguesias que a diferença foi mínima de votos. Exato, aqui na freguesia de Cerzedelo houve uma diferença de 5 votos. Basicamente acho que foi aquela que teve o resultado assim mais apertado. Por isso, pá, vamos ver o que é que o Fred vai fazer daqui para a frente. Porque, pá, teve aqui um voto de confiança. Por isso vamos ver o que é que ele vai fazer com isso. E agora, pá, antes de ir para Guimarães, precisamos de falar aqui do caso de Vizela. Que, pá, para quem não sabe, lá está, é aquela cena incrível das autárquicas. Isto porquê? Porque Vizela tinha como presidente de Câmara o VHS, Vítor Hugo Salgado, que, pá, VHS é uma boa tirada, que era candidato pelo PS até que, pá, a mulher dá entrada no hospital. Ok. Afinal, o gajo, era presidente da Distrital de Braga. Ok, estou aqui fascinado com o histórico político de Vítor Hugo Salgado, que para qualquer vizelense é VHS, VHS é a mesma cena. Só que eu só queria saber, preciso de saber, se ele nas autárquicas de 2017, se ele concorreu... Exato, aqui vai dar para ver. Ok. Ok. O gajo em 2017 já tinha concorrido como VHS, ok? Tinha ganho mais à tangente, tinha só 38,79% dos votos. Em 2021, candidata-se então como candidato do PS e vai aos 74%, e agora mantém-se 71%. Ok, estão desfeitas as dúvidas, pá. O gajo é acusado de violência doméstica, mas lá está. É acusado de violência doméstica, mas aqui nos vídeos da campanha eleitoral ele mantém a aliança. Por isso, pá, não sei até que ponto a mulher dele não participou na campanha ou caralho, sei lá. Qual é que é a cena? Qual é que é a cena ainda mais fascinante? Porque o gajo não só conseguiu ele ser eleito, como também conseguiu que todos os candidatos independentes dele fossem eleitos, ok? Às juntas de freguesia. Ou seja, o gajo até pode ser um agressor, ok? Pelo menos é suspeito disso, mas ele conseguiu uma hegemonia louca em Vizela. E claro que Vizela tinha de ser analisado neste podcast porque, lá está, imaginem. E o gajo ainda se gaba, caralho. Obrigado, Vizela. Mais 932 votos, mais 2 freguesias, a maior votação do Minho, mais 2 deputados. Tchau, o gajo está ali cheio de tesão, caralho. Ou seja, agora Vizela é toda do movimento independente. Por isso, pá, é o que é. A verdade é que eu tinha ido a Vizela. Não foi antes dele. Foi durante o seu primeiro mandato e agora, e pá, nota-se algumas diferenças, ok? Claro que isso não é justificação para... Lá está, tu agredis a tua mulher, por exemplo. Mas pronto, quem eu conheço de Vizela dizia que o gajo ia ganhar à vontade e nós ainda naquele bom senso pensávamos, não, o gajo está acusado de violência doméstica. Será que o gajo vai ganhar? Pá, 70 e tal %. Depois, indo aqui para Guimarães, Guimarães, que era um bastião do PS, porque... outro resultado curioso também foi o de Braga, Braga que... Deixem cá ver... Exato. Braga, PSD e CDS e PPM, ok? Aqui aos 3 partidos. Tiveram 24,50% com 26.378 votos. E o PS-PAN tiveram 24,24% com 26.102 votos. Ou seja... É uma diferença de 276 votos, o que num concelho com
107.679 votantes é uma diferença mínima. Acho que o PS ia pedir a recontagem dos votos, porque lá está. Mas depois tivemos aqui o movimento independente, que também teve 20%, ou seja, foi mesmo renhido, não havia mesmo um candidato claro. E depois também menção honrosa para o Rui Rocha, que passou de líder da IEL para, será vereador, provavelmente, na Câmara de Braga, porque conseguiu ser eleito, mas provavelmente foi, se não foi a maior votação da IEL, foi uma das maiores, por isso mas foi muito renhido. Mas então, indo para Guimarães, Guimarães era um bastião do PS, que acho que desde o 25 de Abril só houve um mandato do PSD, e para terem uma noção, em 2021 o PS ganhou com 48,06% dos votos, 43.684 votos contra 31.069 votos. Ou seja, 12.000 votos de diferença, o que, parecendo que não, é muita coisa. Desta vez, PSD-CDS ganharam com 45.628 votos contra os 37.747 votos do PS. E é oficial, Guimarães tem um vampiro à frente da sua Câmara. Por isso, um pouco assustador, mas é o que temos. É o que temos. Por um lado é bom, porque há mudança no poder, o que é bom, porque nota-se... Em todo o lado, a mudança de poder é interessante, porque nota-se aquelas pessoas que estavam demasiado confortáveis, porque o tachinho já estava quente. Ok, nota-se assim elas a começarem a tremer, a começar a ver a sua vida andar para trás, e então isso é minimamente interessante. Mas pronto, foram as minhas primeiras autárquicas aqui em Guimarães, por isso ainda não conheço muito a cena. Fiquei chocado com a quantidade louca de freguesias. São 54 freguesias, acho eu que é uma cena louca. E antes de ir para a análise da minha, eu preciso de destacar aqui uma coisa, que é o seguinte. Em muitas das freguesias haviam 3 candidatos, ok? PSD, CDS, PS e CDU. E a CDU foi conquistando alguns votos aqui e ali, mas eu destaco a votação na União de Freguesias de Arosa e Castelões, que fazem ali fronteira com a Póvoa de Lanhoso, em que o PS ganhou com 251 votos, 52,73%, a coligação PSD-CDS teve 214 votos, 44,96%, e a CDU teve 2 votos, ok? A CDU teve 2 votos. Houve 6 votos em branco, houve 3 votos nulos, mas a CDU só teve 2 votos. Agora, eu sei que a CDU não tem aqueles outdoors cheio de, com 50 pessoas. Eu sei que não, ok? Por norma é aquela cena pequenininha, só com um candidato. Agora, quem é que foi o candidato? O candidato à junta de freguesia de Arosa e Castelões, Eu preciso saber, que é para saber se o gajo merecia mais votos. Só placar. Vamos aqui ao Facebook da CDU Guimarães. Não vai ter aqui a foto, meu. Não sei. Não vai ter aqui a foto do candidato. Não sei se foi uma escolha de última hora, mas 2 votos. Ou seja, será que o gajo ou a gaja, não é casada? Não tem filhos? Também pode ser isso, meu. Porque, imaginem, uma cena que eu reparei, eu falei do Chega ter muita juventude nas listas. A CDU também. Que era uma coisa que o Bloco podia fazer, que era aproveitar para ir implementando ou tentando implementar essa força na juventude, mas não, não, cagaram simplesmente para isso. Candidataram-se à Câmara só, mas lá está. Até que ponto, se tu te candidatas só à Câmara, até que ponto tu consegues votos? Estás a ver? Porque imaginem, ok, não é uma diferença abismal, não. E o único partido que consegue ultrapassar a CDU nisso é o Chega, porque candidata-se a tudo. Mas imaginem, a CDU, indo buscando esses poucos votos, conseguiu para a Câmara de Guimarães 3.302 votos. Mesmo assim ainda perdeu votos em relação a 2021. Mas o Bloco passou dos 2.256 votos que tinha em 2021 para os 889. Estás a ver? Por isso, até que ponto esta estratégia está a dar frutos. Depois também destacar aqui uma freguesia. Exatamente. Houve candidato do ADN à Câmara que terminou com 811 votos, mas que na freguesia de Guardizela ficou à frente do Chega com
270 votos, ok? É que tipo, nas outras freguesias colheu alguns votos, não muitos, quase sempre em último, em todas as freguesias, mas pá, naquela de Guardizela, por isso, o que me leva a crer que o candidato é dessa freguesia, conseguiu um honroso terceiro lugar com 270 votos para a Câmara. Por isso, um pouco estranho. Eu estava a ver então as 54 freguesias para saber se efetivamente ele tinha ganho, se ele tinha assim outra freguesia que lhe tivesse dado tantos votos. E não. Por isso, depois assim, dando uma vista de olhos rápida, dá para ver que o Chega, lá está, ficou em terceiro lugar em todas as freguesias, com exceção aqui de Camdoso, São Martinho, ok, que ficou a CDU. Ok, em Gandarela também ficou a CDU e em Guardizela ficou então o ADN. Mas pronto, na maior parte das freguesias para a Câmara ficou o Chega, o que permitiu eleger um vereador, que pá, o gajo acho que é de Souto, São Salvador, que é a terra da minha mãe. E então era isso que eu queria ver, porque aqui na União de Freguesias de Souto, São Salvador, Santa Maria e Gondomar, o PS ia para o seu terceiro mandato e tinha tido 727 votos em 2021 contra os 589 votos do PSD-CDS, e agora inverteram-se os papéis e o PSD ganhou com 866 votos contra 628 do PS. Ou seja, aconteceu uma cena que não acontece muitas vezes, que é, lá está, esta mudança no terceiro mandato, que é complicado. Aqui vimos que não aconteceu isso, aqui na nossa freguesia. E agora sim vamos a Celho, São Lourenço e Gominhães, em que para a freguesia o PSD teve mais ou menos os mesmos resultados das últimas eleições. Exato, foi praticamente os mesmos resultados. E lá está, mais uma vez, nas últimas eleições houve candidatos do PSD, CDS, PS, CDU, Chega e BE, e agora tivemos só PSD, CDS, PS e CDU. Chega e Bloco não se candidataram à junta. Mas então, o PS tinha ganho com 65, o PSD tinha ganho com 65,09 e agora foi 64,53, por isso quase igual. O PS passou dos 26,65 para os 30,68 e a CDU passou dos 2,01 para os 2,56. Passou dos 29 para os 38 votos. Por isso, nas próximas eleições o meu objetivo é candidatar-me pela CDU, até porque, é o fim do mandato, ok? E tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não, eu estou a gozar, ok? Estou a gozar com esta brincadeira, mas se há coisa que eu acho que gostava de ser era presidente da junta. Porque dá para tratar assim de merdinhas, para ajudar as pessoas, para facilitar a vida do cidadão comum, que deve ser minimamente prazeroso. Por isso, porque é tal cena, eu acho que um presidente da junta, o mínimo que tem de fazer é isso, é tipo, tu precisas de alguma cena. Imagina, és um velho e não sabes como pedires um documento ou caralho, o Presidente da Junta trata-te dessa cena. Mas então pronto, para a Câmara tivemos então essa diferença que trocou então a liderança, e a novidade foi então o Chega, que passou dos 3.000 votos em 2021 para os 8.117 votos em 2025. Por isso, eu acho que lá está. Acho que isto eles irão conseguir ter, esta diferença de não sei em quem votar, mas quero que haja aqui uma mudança na Câmara, tal, voto no Chega. Isso acho que vão conseguir. Agora, chegar mesmo a presidentes da Câmara ou de junta, acho mais difícil. Estás a ver? Mas pronto, uma cena que pode acontecer no futuro, porque lá está, porque muitas das pessoas que se candidatam não têm uma ideologia definida. Imaginem, no caso de Vizela, em que o gajo é acusado de violência doméstica e o PS retira-lhe o apoio político. Mas lá está, eu acho que o próprio PS sabia que já ia ser derrotado porque nem apresentou um novo candidato. Ok, o PS não concorreu à Câmara de Vizela. Mas imaginem que numa jogada o Chega diz, ok, o que é que tu precisas para ser candidato? Nós pagamos-te tudo, ok? E tens o apoio do Chega. Porque nós queremos ter um presidente da junta do Chega, estás a perceber? Isso pode acontecer. E isso acontecendo, a pessoa não tendo a sua ideologia marcada, pode dar, lá está, presidentes da Câmara ou da junta do Chega. Porque cada vez mais é um partido do sistema. Tipo, tu vês outdoors em todo lado do Chega.
que era uma cena absurda. Até do ADN, pá, que já ganhou aquele dinheiro de ter um X número de votos, até do ADN tu começas a ver cartazes. Que era uma cena antes impensável. Tipo, tu antes não vias, sei lá, um cartaz do PCTP-MRPP, que já chegou a ter alguma relevância política. E agora vês do ADN. Por isso, já. Mas pronto, foram as primeiras autárquicas. Foi interessante. Vamos ver como é que corre agora em 2029. Mas antes disso, vamos então para as recomendações culturais. Toca aí Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts. E começamos com o podcast brasileiro Mano a Mano, apresentado pelo Mano Brown e a Semaia Oliveira, que começaram mais uma temporada. Agora é 100% em vídeo. Todos os episódios terão um vídeo. E pá, eles receberam Péricles, a voz do samba, o coração do povo. Ok, é o título do episódio. Péricles, que pá, é um dos grandes cantores brasileiros. Cantou no casamento de Casimiro e Miguel, por isso já. Pá, foi interessante a conversa. Ele também parece ser assim um gajo tranquilo, por isso já recomendo e é o melhor podcast de conversas para ouvirem. Depois, na música, pá, tenho aqui 5 álbuns, 2 álbuns portugueses, ok? E começamos então com um álbum português. Começamos com o terceiro álbum da dupla Miramar. A dupla, constituída por Peixe e Frankie Chaves, constituem este duo instrumental chamado Miramar. Pá, lançaram aqui o terceiro álbum, está muito forte, gosto muito da sonoridade e vai estar aí a tocar a música A Âncora. Depois vamos para o estrangeiro e pá, tivemos aí 2 lançamentos sonantes. Hoje foram os novos álbuns de The Last Dinner Party, começando, que lançaram o álbum From the Pyre. Pá, ainda há outro álbum sonante que foi lançado hoje, mas eu ainda não consegui ouvir, por isso não vou falar dele. Mas pá, lançaram e lá está. Não é tão marcante como o álbum de estreia, porque o álbum de estreia era uma cena diferente. Acho que marcou muito. Mas pá, eu gostei. Ok, gostei. Não me surpreendeu tanto, mas acho que é um bom álbum. Acho que é um bom álbum e lá está. Se o álbum de estreia não fosse tão forte, se calhar este até me parecia melhor. Estás a ver? Mas pronto, vai estar aí a tocar a música The Skite. Depois temos então, provavelmente um dos álbuns mais esperados. E pá, lá está. É uma cena ainda mais eletrónica. O que não é o caminho que eu queria que ele seguisse, mas é a tal cena. Acho que temos só de aceitar. Não vou dizer que é um mau álbum, que não é. Só que lá está. Acho que já é um caminho sem volta. Tame Impala depois do Currents será sempre mais eletrónico. E a cada álbum que passa está mais. Por isso, pá, é o que é. É o que é. E vai estar aí a tocar a música See You on Monday, You're Lost. But
temos aqui um álbum que tem a review na Pitchfork, que pá, eu supostamente segui esta cantora, mas já não me lembrava, que é a Flock of Dimes, com o álbum The Life You Save. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu terceiro álbum a solo, Jen Wasner fez uma oferta de incerteza, buscando uma humildade recém-descoberta por meio de arranjos acústicos e folktronic enganosamente suaves. Pá, eu gostei muito. Este sim vai mais para a minha cena e vai estar aí a tocar a música Pride. E depois, para terminar, pá, temos álbum novo do Noiser, com o álbum 7305. Noiser, porque é assim um bocado maluco com os números, ok? E então, basicamente, este álbum serve para celebrar os 20 anos de carreira. Pá, eu gostei muito. Tem muitas participações. Tem participações como Best Youth, Surma, Milhanas, A Garota Não, Tape Junk. E pá, eu gostei de tudo. Gostei de tudo neste álbum. Acho que está muito forte. Recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música Um Dia Como Tantos Outros, com A Garota Não. Que o meu dia não vê a farsa em que eu entrei, discreta e sem ninguém para me contar. Era parte de um vendaval, incerto mas tão normal, que adormeci. Eu, para corresponder, E pá, acho que é isto. Mais um episódio gravado. Pá, houve ali muita análise política, ok? Análise política a sério, caralho. Agora está a haver aqui Fausto a destruir caixas de cartão, ok? Por isso, pá, vamos só aceitar. Já não vou reclamar mais com ele, porque ele está mortinho por sair de casa. E nós agora vamos sair, eu vou levá-lo. E pá, que seja o que Deus quiser. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.